Olá, irmãos e irmãs, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, amém? Que satisfação poder estar com vocês aqui para compartilhar a palavra do Senhor. E eu quero aqui agradecer ao presbítero Cláudio pelo convite, por esta oportunidade. E bem cômodo aqui deixar o meu abraço a todos os irmãos e irmãs da IP do Lobato. Um abraço aqui também da nossa irmã Lisângela, de Estevão, a todos vocês um grande abraço. Bem, eu quero compartilhar com vocês, eu quero trazer neste momento um estudo, a mensagem sobre oração, né? Como os irmãos e irmãs sabem, eu faço parte do Movimento Nacional de Oração e bem como sou o coordenador do Movimento Regional de Oração, então nada melhor do que aproveitar essa oportunidade para falar com vocês acerca da oração. E eu quero tratar desse assunto a partir do texto bem conhecido, que é o texto do Evangelho de Mateus capítulo 6, que fala da oração que Jesus ensinou aos discípulos, conhecida como a oração do Pai Nosso. E embora seja um texto conhecido, mas eu quero ler com vocês nesse momento. Então, a partir do versículo 9, Jesus diz o seguinte: olha, vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Bem, a partir desse texto, então, a partir dessa leitura, a gente vai estar aqui falando, meditando sobre como orar como Jesus, né? Então, esse é o tema da nossa meditação, esse é o tema da nosso estudo, orar como Jesus. Na história do povo de Deus, tanto na Bíblia, conforme os relatos na Bíblia, assim como também além da Bíblia, homens e mulheres que se destacaram tiveram uma vida marcada pela oração. Moisés, Débora, Noemi, Esdras, Isaías, o próprio Jesus, o apóstolo Paulo, Pedro, Lutero, Calvino, Maria Teresa de Calcutá e tantas outras pessoas que se destacaram na história do povo de Deus, se destacaram na história da igreja e que essas pessoas se destacaram e que suas vidas foram marcadas pela oração. No Evangelho de Marcos, por exemplo, capítulo 1, versículo 35, diz o seguinte: tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Então, estas palavras, elas soam como um comentário sobre o estilo de vida de Jesus, né? Sobre o modo de vida, os hábitos de Jesus, que incluía aí, e que a oração, então, era um hábito, era um estilo de vida de Jesus. Da mesma forma, as palavras de Davi, conforme o Salmo 63, versículo 1, quando ele diz: de madrugada te buscarei, essas palavras revelam que ele tinha a oração como hábito, como um estilo de vida, né? Quando os apóstolos, por exemplo, também foram tentados a investir suas energias em outros ministérios importantes e necessários, eles decidiram entregar-se continuamente à oração e ao ministério da palavra, como está escrito lá em Atos capítulo 6, versículo 4. Há uma frase muito conhecida do reformador Lutero, Martinho Lutero, que diz o seguinte: tenho tanto o que fazer que não posso prosseguir sem passar 3 horas diariamente em oração. Um outro personagem também, John Wesley, que demonstrou suas convicções sobre a oração, devotando 2 horas diariamente a esse exercício espiritual. Interessante, né? Há um outro personagem também, David Brainerd, um missionário norte-americano ligado à igreja congregacional, que usou o catecismo de Westminster para evangelizar os índios nos Estados Unidos e tinha uma vida de oração. Conta-se que seu diário está cheio de relatos de oração, jejum e meditação. Ele dizia: gosto de estar sozinho em meu chalé, onde posso passar bastante tempo em oração. E segundo os relatos, ele passava em média 10 horas por dia rogando a Deus pelos índios. E isso fez com que crescesse cada vez mais no coração dele o desejo de levar o evangelho aos índios norte-americanos. Diante disso, irmãos e irmãs, podemos perceber que para esses exploradores das fronteiras da fé, a oração não era um pequeno hábito, algo que era realizado em alguns momentos da vida. Ela era a vida deles, né? A oração fazia parte da vida deles. Mas deixe-me fazer uma pergunta.
Alguma vez você já parou para pensar que orar corretamente exige mudança, transformação de vida? É isso mesmo. Orar corretamente implica em mudança de vida, pois considerando que oração é relacionamento com Deus, né? Oração é diálogo com Deus, oração não é falar com Deus, mas oração é se relacionar com Deus, é diálogo com Deus. Então, considerando que oração é relacionamento com Deus, que ela nos aproxima e, portanto, estreita a nossa comunhão com Deus, isso significa dizer que quanto mais nos aproximamos do coração de Deus, tanto mais vemos a nossa necessidade, tanto mais vamos poder enxergar quem somos de fato e tanto mais desejaremos ser semelhantes a Cristo, né? Então, nesse sentido é que nós afirmamos que a oração correta, ela precisa mudar a nossa vida. Então, a Bíblia nos diz também lá em Tiago, capítulo 4, versículo 3, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então, diante dessa afirmação, podemos dizer que pedir, orar corretamente, envolve paixões transformadas, renovação da nossa mente. Alguém já disse que na oração, na verdadeira oração, começamos a pensar os pensamentos de Deus à sua maneira, né? Desejamos as coisas que Ele deseja, amamos as coisas que Ele ama. Progressivamente aprendemos a ver as coisas da perspectiva divina. Então, dessa forma, nossas orações serão atendidas porque serão feitas de acordo com a vontade do Senhor, como está escrito em 1 João, capítulo 5, versículo 14. Esta é a confiança que temos, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E certamente foi por isso que os discípulos pediram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Mas será que esses homens não sabiam orar? Será que esses homens não oravam, né? Não tenho dúvidas que eles eram homens de oração, que eles oravam, né? Não tenho dúvidas que eles haviam orado durante toda a vida deles. No entanto, é possível que eles tenham percebido algo acerca da qualidade e quantidade da oração de Jesus, que os levou a entender que pouco sabiam a respeito da oração. E daí eles desejavam orar como Jesus. Sendo assim, o que aprendemos então com Jesus sobre a oração? Como orar como Jesus? Para compreendermos melhor o ensino de Jesus sobre a oração, nesse texto aí do Evangelho de João, capítulo 6, na oração conhecida como a oração do Pai Nosso, podemos dividir essa oração em duas grandes partes. A primeira refere-se a Deus e aos interesses dele, e a segunda refere-se às necessidades humanas. Sendo assim, vejamos então como podemos orar como Jesus. A primeira parte desta oração, que aponta para a nossa conduta em relação a Deus, destacam-se 3 pontos importantes. A primeira, que Deus é o nosso Pai. Então é interessante notar que no Pai Nosso não aparecem as palavras ou o verbo, né, colocado na primeira pessoa do singular, né? E não aparecem as palavras eu, meu, né, dando a indicação justamente de que Jesus veio para eliminar estas palavras da vida do cristão, substituindo-as por nós e nosso, né? Então Jesus está dizendo que podemos chamar Deus de Pai, mas não o meu Pai, e sim o nosso Pai. Então Jesus é nosso, né? Pois Deus, isso porque Deus não é posse exclusiva de nenhuma pessoa, né? Claro que isso não significa dizer que a gente não possa chamar Deus de meu Pai, mas o que ele está dizendo e colocando é que antes de Deus, nós não podemos simplesmente entender ou ter a ideia, achar e nos fecharmos no individualismo, no egoísmo, dizendo o meu Pai, né? Mas entender que Deus é nosso, Deus pertence à comunidade, Deus pertence à coletividade, né? Que Deus não é Deus de uma pessoa, Deus é Deus de um povo, Deus é Deus de uma comunidade, de um povo que é seu, Deus é Deus da sua igreja, a igreja que ele instituiu, a igreja que ele constituiu. Então, a expressão nosso Pai, ele elimina o eu
egoísta, né? A segunda parte, o segundo ponto interessante nesta oração de Jesus, e ainda dentro dessa primeira parte que fala, que se refere à pessoa de Deus, e refere-se à nossa conduta diante de Deus, fala a santidade de Deus, né? Jesus ora dizendo: Pai nosso que estás nos céus, né? Então, nesse momento, ou seja, Jesus diz que Deus é o nosso Pai que está nos céus. Então, isso nos lembra a santidade de Deus. Isso nos faz lembrá-lo, isso para nos trazer à memória que Deus ele é santo, né? E o significado de santo é separado, diferente. Então, Deus é nosso Pai, ou seja, nós temos essa intimidade, ou seja, quando Jesus diz, vocês orem assim, Pai Nosso, ou seja, nós temos, Jesus nos incentiva a buscar a Deus e a orar a Deus e chamá-lo de Pai, ou seja, para mostrar que nós, quando oramos, quando estamos nos aproximamos de Deus, não estamos nos aproximando de uma pessoa desconhecida, mas estamos nos aproximando de alguém com quem temos afinidade, com quem temos uma familiaridade. Ele é o nosso Pai, né? Então, mas Jesus, ao mesmo tempo, Jesus está dizendo: esse Pai, este Deus, a quem nós chamamos de Pai, ele é diferente, né? Ele não é igual a nós, ele é Deus, ele é santo, ele é separado, né? Então, com isso, Jesus está dizendo que apesar da relação de intimidade e familiaridade que podemos ter com Deus, o nosso Pai, no entanto, ele não é igual a nós. Ele é um ser superior a nós. Então, o Pai que está no céu é o Criador e nós somos criaturas. E por isso devemos nos aproximar desse Deus, a quem chamamos de Pai, com reverência e adoração, ou seja, com temor, com admiração, com todo respeito, né? E o terceiro ponto que se encontra ainda nessa primeira parte da oração é submissão aos interesses de Deus, né? Jesus ora então dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, orar como Jesus é compreender que os nossos desejos, a nossa vontade deve estar submissa à vontade de Deus. Os interesses do Senhor devem estar acima dos nossos interesses. Então, muito embora é um dever nosso, e nós devemos apresentar e colocar diante de Deus as nossas necessidades, os desejos do nosso coração, mas nós devemos lembrar, entender que acima dos nossos interesses, dos nossos desejos, estão interesses e a vontade de Deus. Então, as expressões de Jesus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, indicam que Deus, o nosso Pai, é Rei, Senhor. Ele não é servo. Ele não está à nossa disposição para simplesmente nos atender e assim fazer o que pedimos ou desejamos, né? Ele é Senhor, Ele é Deus. Então a vontade dele está acima da nossa vontade. E como Rei, Ele é soberano, né? E nós devemos respeitar isso, entender também isso. Todavia, devemos nos dirigir a Deus em oração com fé, né? Com a confiança, ou seja, confiantes no fato de que por ser Ele o nosso Pai perfeito, Ele nos ouve e nos atende em toda e qualquer circunstância, né? Ele nos ouve e nos atende em toda e qualquer circunstância. E aí, na segunda parte da oração, Jesus faz referência a três grandes necessidades do ser humano: alimento, perdão e proteção. Veja, Jesus diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, né? Então, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então, se refere a todas as nossas necessidades e não apenas de alimentação. Então, Jesus não está aqui se detendo ao pão, simplesmente, especificamente ao pão. Mas o pão aqui tem o sentido, tem a conotação de tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa sobrevivência, do alimento que é necessário, que nós necessitamos para vivermos, para termos dignidade, para termos realmente uma vida, como ele mesmo disse, uma vida
abundante, né? Então, além disso, Jesus está se referindo também às necessidades do momento, o que é necessário para hoje, o que é que nós precisamos para hoje, e não para o futuro, e não para amanhã, né? Porque como ele mesmo nos alerta, ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, o capítulo 7, que ele vai falar que não devemos viver ansiosos com o dia de amanhã, né? Não devemos estar preocupados com o dia de amanhã. Então, Jesus está falando que o que nós precisamos, devemos pedir para o que nós precisamos para hoje, o que for necessário para hoje, e o Senhor vai estar suprindo a necessidade. Então, além disso, eu devo orar, pedir, não apenas para mim mesmo, mas por todos, ou seja, o pão nosso. Mais uma vez, o verbo aparece na terceira pessoa do plural. Não é o meu pão, mas o pão nosso, ou seja, o pão que sustenta, que me satisfaz, o pão que me mantém, mas o pão que também sustenta a minha família, o pão que também sustenta o povo, o pão que sustenta a todos que necessitam. Que o Senhor atenda, que o Senhor nos dê o pão de cada dia. Uma segunda necessidade comum a todas as pessoas e apresentada por Jesus é perdão. Né? Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas. Né? Então, assim como o alimento é essencial ao corpo, o perdão é essencial à alma, ao espírito, à mente. Né? O pedido para que Deus nos perdoe, assim como perdoamos a outros, não é condição meritória para o perdão divino pelos nossos pecados. Né? Não significa que Deus só vai nos perdoar se nós perdoarmos ao outro, não. Mas, pelo contrário, porque Deus nos perdoou imerecidamente, devemos perdoar sempre aos nossos devedores. Essa é uma marca do perdão, essa é uma característica do cristão. E por mais difícil que isso seja, mas é um papel, o dever de todo cristão. E nós não estamos falando de desculpar, estamos falando de perdoar, que são coisas diferentes. Desculpar e perdoar são coisas totalmente diferentes. Quando perdoar significa que eu vou estar me esforçando e estar disposto a colocar no esquecimento, a não permitir que aquilo que foi a causa, o motivo do meu conflito, da minha separação com o próximo, que isso venha à tona novamente, causando problemas, causando novamente divisão, dissensão, conflito. Né? Então, quem recebe o perdão não pode negar o perdão. Né? Então, note também que nessa oração pedimos para Deus nos perdoar, sob a condição também de perdoarmos uns aos outros. Né? E o terceiro ponto, a terceira necessidade comum a todas as pessoas aí também apresentada por Jesus e que Jesus intercede é a tentação. Né? Por nossa cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, essa também é uma necessidade humana, a necessidade de livramento, de proteção do mal e de fazermos o mal. Ou seja, Jesus está pedindo para sermos protegidos tanto do mal como protegidos de fazermos ou de cairmos na tentação de praticarmos o mal, de fazermos o mal. Então, o perdão, o fato de sermos perdoados não nos isenta da tentação de voltarmos a pecar. Né? Por isso o Senhor Jesus nos ensina a pedir ao Pai que não nos deixes cair em tentação, mas que nos livre do mal decorrente da tentação. Para que não venhamos a ceder, não venhamos ceder, mas venhamos realmente resistir, sermos fortes. E essa força, ela não vem de nós mesmos, ela não está em nós mesmos, como humanos, mas essa força, ela vem do Espírito de Deus que habita em nós, como disse Jesus, né? A carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Então, é por isso que Jesus está dizendo, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, pedir que Deus nos livre do maligno deve ser uma oração constante. Devemos orar constantemente, todas as vezes, pedindo que o Senhor nos livre do maligno. Né? Então, a oração não é para que Deus nos livre das tentações ou provações, mas que não nos deixe cair nelas, como assim também Jesus fez na oração, conhecida como a oração sacerdotal, lá no Evangelho de João, capítulo 17, quando Jesus ora dizendo, Pai, não peças que o tire do mundo, mas que o livre do mal. Então, a oração de Jesus é para que sejamos livres, ou seja, que o Senhor nos livre não só
de sermos afetados pelo mal, mas de também sermos seduzidos pelo mal e praticarmos o mal, ao invés de praticarmos o bem, que é a vontade do Senhor, é que façamos o bem, né? Então, orar como Jesus é orar pedindo também para que nos livre, não nos livre só a mim, mas que livre a todos, que livre outras pessoas, que livre a todo o seu povo, livre a sua igreja de cair na tentação, de ser seduzido pelo mal, de ser instrumento do mal, mas que ser instrumento do bem e praticar o bem, para que assim, porque essa é a vontade do reino de Deus, porque essa é a vontade de Deus, para que a vontade de Deus assim se estabeleça e se cumpra na face da terra. Portanto, irmãos e irmãs, finalizando aqui a nossa mensagem, a nossa reflexão, essa, portanto, é a forma de orarmos como Jesus, né? Chamando e ou melhor, clamando, ou melhor, desculpe, chamando e aproximando-se de Deus como Pai, conscientes de que Deus é diferente de nós. Ele é santo, é perfeito, né? Entendendo também que os interesses do Senhor devem estar acima dos nossos interesses, pedindo a cada dia a provisão necessária, ou seja, pedindo a cada dia o que nós precisamos diariamente, pedindo e liberando o perdão, pedindo para que nos livre de ser agente, instrumento ou parceiros do mal, nem ceder às provocações ou tentações que tentam desviar os filhos de Deus da boa e perfeita vontade do Pai. Que assim Deus os abençoe, que assim Deus aplique a sua palavra aos nossos corações, que o Espírito Santo de Deus nos mova, nos liberte, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a termos uma vida de oração, a termos a oração como hábito, como prática diária das nossas vidas, e que o Espírito Santo de Deus nos ajude a orar como Jesus, porque assim sabemos que estaremos orando de acordo com a vontade do Pai, e assim sabemos que a nossa oração ela estará coerente com o propósito, com os planos de Deus, não só para as nossas vidas, mas para as vidas de tantas outras pessoas. E que assim possamos sempre lembrar que acima dos nossos interesses estão os interesses do Senhor. Que Deus abençoe, um grande abraço a todos vocês e mais uma vez muito obrigado por este momento. Um abraço.